Oi, gente abençoada, muito bom dia, bem-vindos a mais uma manhã da nossa jornada Atos dos Apóstolos. Lembrando que na última jornada nós falávamos sobre a pregação de Paulo, em que ele afirmava que não são deuses aqueles que se fazem com as mãos. E isso incomodou os adoradores da deusa Diana, a famosa Diana dos Efésios, né? E agora nós vamos ao versículo de número 29 do capítulo 19 ainda, que diz assim, ó: E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiro de Paulo na viagem. E é o que a palavra de Deus faz, né? Ela traz esse incômodo para quem realmente está em trevas, está cego espiritualmente, está em confusão de conhecimento. A Bíblia diz que o teatro sofreu ali aquela movimentação e pegaram a Gaio e a Aristarco, companheiros de Paulo. E a Bíblia diz que, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. Então vamos aqui devagarzinho para a gente poder entender o que estava acontecendo. Segundo alguns historiadores, eles dizem que pegaram a Gaio e Aristarco e queriam levá-lo ao teatro para que eles lutassem com feras, lutassem com os animais, literalmente, e certamente ou provavelmente eles perderiam a vida deles. Alguns dizem que Paulo, ele lutou com feras como ele mesmo havia declarado. E por obra de Deus, por milagre de Deus, Paulo venceu. Então era basicamente o que eles queriam fazer com estes homens. Outros dizem que não, que eles queriam levar ambos ao teatro para que servissem de espetáculo. De alguma forma, eles iriam sofrer algum dano e serviriam de espetáculo para as pessoas que ali estavam. Mas eles estavam em perigo, essa é uma realidade. E no versículo seguinte que a gente leu, diz que Paulo queria se apresentar ao povo, ou seja, Paulo viu seus amigos correndo risco, sofrendo um perigo, e Paulo queria se colocar à disposição para sofrer no lugar deles, para pagar o que tivesse que pagar no lugar deles. Como é que você se comporta quando você vê um amigo de fé em perigo, sofrendo perseguição, sofrendo calúnias, sofrendo difamação? Você é aquela pessoa que diz assim: eu não quero me meter nisso porque eu não quero sujar o meu nome, não quero sujar a minha imagem. Ou de repente você é aquela pessoa que se opõe à mentira, se opõe à falsidade, se opõe a tudo aquilo que vem para tentar denegrir a imagem daquela pessoa e se põe muitas vezes em defesa. Se coloca de forma sábia, claro, na situação para lutar em favor da verdade. Como é que você se coloca quando você vê um amigo de fé, uma amiga de fé em perigo? Será que você foge ou você se coloca à disposição para ajudar e tentar, com equilíbrio, com sabedoria e na direção do Espírito Santo, resolver aquela situação? Bom, os amigos de Paulo estavam literalmente em perigo de vida e Paulo queria se colocar no lugar deles, né? Sentimento cristão. Isso realmente é amar o próximo como a si mesmo. Só que a Bíblia diz que os discípulos impediram Paulo de ir. Aí no 31 diz assim, ó: também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Rogaram a Paulo: não vá, não vá, não vá. Porque sabia que Paulo era o líder daquele movimento e ele sim é que sofreria o dano maior. Eu vejo que esse amor que esses discípulos, essas pessoas tinham pelo apóstolo, se encaixaria perfeitamente elas dizerem a Paulo que os homens de Davi disseram a ele: tu vales para nós mais do que 10.000 homens. Imagina isso. O apreço que eles tinham por Davi era tão grande que eles declararam isso lá em Samuel: tu vales para nós mais do que 10.000. Era o valor que Paulo tinha para eles. O líder daquele movimento, o líder daquele ajuntamento de pessoas que estavam se convertendo, se convencendo das verdades do Evangelho, líder daquele mover de Deus naqueles lugares.
Então, eles tinham um apreço muito grande e não queriam que Paulo, literalmente, arriscasse a sua vida. Diz assim o 32, uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. Então, você veja que a agitação ali era muito grande. E os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Você vê que a confusão era tão grande. Às vezes a pessoa ela sai em defesa de algo que nem mesmo ela sabe o que está defendendo. Ela segue ali o ajuntamento, segue ali o movimento, a gritaria, o estardalhaço, segue o quebra-quebra, mas às vezes nem ela mesma sabe o que ela está defendendo. O pensamento, a ideologia, por que razão ela está fazendo aquilo. Ela vai na onda do movimento e acaba muitas vezes se prejudicando. Diz aqui que o povo estava confuso. Assim não deve ser o cristão. O cristão deve saber por que está lutando, por quais causas deve se colocar, deve defender. A Bíblia diz que nós temos que saber apresentar as razões da nossa fé. Então, muito mais confusão de conhecimento, de entendimento, do que propriamente uma causa justa e coerente que esse povo estava envolvido. Mas Deus sempre dá uma saída, Deus sempre dá um escape para o seu povo, como também deu para Paulo. E a gente vai falar sobre isso na continuidade, tá bom? Vamos orar a Deus, pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria e entendimento para lidar com toda e qualquer situação confusa que se levantar contra a minha, contra a sua vida e contra aqueles que estão próximos a nós também, não é verdade? Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais um dia em que o Senhor fala ao nosso coração através da Tua Palavra, na jornada Atos dos Apóstolos. Senhor, nos ajuda a lutar pelas causas reais e legítimas do Evangelho e não nos envolvermos em confusões insanas e banais que não levam a lugar nenhum. Ilumina, Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, para que sempre e sempre nós possamos apresentar as razões da nossa fé. E sabemos que dependemos completamente do Teu Espírito Santo para sermos eficientes no Teu reino. Assim nós estamos aqui, Pai, à Tua disposição, em nome de Jesus. E você sela dizendo amém. Que Deus continue te abençoando. Não esquece de deixar o seu like aqui. O robozinho do YouTube entende que quando você deixa o like, isso que é importante. Então ele ajuda a espalhar, tá bom? Conta com o seu like, comenta, compartilha. A jornada continua.